Bem, vamos acompanhar. O Gabigol esteve presente no vôlei feminino. Olha só, vamos ver. Predestinado, Gabriel Barbosa. Lá, acompanhando aí o Fla-Flu, o vôlei, bem pertinho aí. Lembrando que o Flamengo uma pipoquinha, né? Colocar um salzinho na pipoca com a manteiguinha. Pô, agora tem umas pipoca gourmet, cara, de cinema, né? Você vai cinema VIP. Cara, gourmet, cara. Cara, ele atendeu a criança ali. Eles se ligaram numa coisa? Cara, no tempo que, pô, que eu era criança, até adolescente, tempo dos meus avós e tal, não tinha essas paradas de azeite trufado. Se tinha, não se comprava fácil, não. Azeite trufado, o queijo era queijo parmesão, não era. Agora é grana padano ralado e tal, né? Pô, antigamente era raiz, vamos dizer assim, era o queijo parmesão mesmo, né? Ralado, parmesão ralado. A gente chamava até de queijo ralado, era parmesão, aquele saquinho mesmo, e acabou. Né? Mas hoje em dia, então, no cinema é pipoca com azeite trufado e grana padano. Que loucura. No estado todo, escuta. Deu para ouvir? Porra, estado. Irmão, é muito bom, né? Ó, é muito bom, né? O estado todo. É bom, Gabi, é bom dar uma olhada aqui, né? No tempo seguinte. Pô, coisa do sono hoje. Isso é bonito. Ela não quer. Presidente do Flamengo. Judeu. Terceiro set aí da luta para assistir já cada vez perto de fechar. Cara, tem uma hora que ele provocou as coisas. E quando ele foi jogador português, ele fez ele.
avisando, né? Você acompanha os bastidores aí. Bem, vamos lá, passar para vocês aqui informações aqui importantes, né? A gente teve aí a Leila Pereira entrando aí em acordo com o Flamengo, cara. Pois é, ela se juntou aí o Landim nos bastidores, tá? E com isso o Flamengo ganhou força contra a CBF. O Palmeiras entrou na briga contra a CBF junto com o Flamengo. Cara, aí a gente vê aqui que a Libra, questão da Libra também, né? Que foi criada, tem ganhado força, né? E aí o problema é que nem todos os clubes quiseram fazer parte da Libra, né? E o Flamengo está movimentando novamente os bastidores aí, o que pode ser até para atrair mais gente aí para a Libra, mostrar a força desse grupo aí aliado, né? E chegou aí um acordo, então o Landim chegou a um acordo com a Leila Pereira e também os presidentes de outros clubes aí para conseguirem então uma força maior diante da CBF. A ideia é convencer, tá, a Confederação Brasileira de Futebol a mudar as datas das finais da Copa do Brasil, tá? Inicialmente marcadas para 3 e 10 de novembro, e aí o motivo seria mudar essas datas aí de vários jogos, inclusive jogos de Copa do Brasil e Brasileirão, e você ter menos desfalques, porque imagina, o Flamengo com pelo menos 5 jogadores aí com seleções, né? A gente está falando de Pulgar, Varela, Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, o Pedro. O Pedro deve ser chamado, né? Então, o Flamengo precisa se calçar e outros clubes também, né? A CBF já recebeu aí um ofício dos 9 clubes que pedem essa mudança e se a CBF acatar, ao invés de 9 rodadas sem esses jogadores, os times seriam impactados em 7 rodadas. Diminuiria em 2 rodadas. Ainda assim, é muita coisa, né? Bastante coisa. O Luiz Carlos, aí também o gerente de futebol do Flamengo, falou que esse tema está sendo tratado diretamente pelo presidente e por outros dirigentes, mas existe sim uma conversa para ter uma atenção e que os clubes tenham um prejuízo a menos, tá? Então, o Flamengo conseguiu aí, através do Rodolfo Landim, convencer a Leila Pereira a entrar nessa briga. Então, a Leila vai estar ajudando o Flamengo e, com isso, também o Flamengo ganha força, né? O presidente Rodolfo Landim, o próprio Flamengo, ganham força na questão também da Liga, né? Que aí você consegue estar utilizando isso como uma primeira força-tarefa e, na sequência, tentando fazer uma unidade aí com relação à Liga. Olha só, passar para vocês aí que o 14 milhões aí o Flamengo vai receber pelo Mateuzinho, tá? A venda de mais um jogador confirmado aí. E o Flamengo vai estar recebendo aí cerca de 14 milhões. O Flamengo contava com 50% dos direitos econômicos do Mateuzinho. Segundo o Vene Casagrande, o Corinthians está pagando aí 21 parcelado, tá? E o Flamengo fica com a quantia de 14, enquanto outra parte aí vai para o Londrina, né? 7 milhões de reais vão para o Londrina. Cara, é impressionante. Thiago Maia, o Mateuzinho, quando a gente acha que pode contar com um valor mais alto em caixa, não, tem outros clubes envolvidos, então 7 milhões da venda do Mateuzinho vão para o Londrina, né? O Flamengo continua aí com direitos econômicos em cima do Mateuzinho, tá? A novela chega ao fim, ele vai para o Corinthians, mas o jogador, então, apesar de para o Corinthians, o Flamengo ainda tem uma pequena parcela, tá? Olha só. Agora, com um acordo fechado já publicado, o Mateuzinho reforça o Corinthians e, em contrapartida, o Flamengo fica com 32% dos direitos econômicos do jogador. Caso seja vendido, o Flamengo possui uma parte do valor aí, uma parte minoritária, né? 32%.
Também a gente sabe que o Flamengo aí decidiu que não vai contratar outro lateral direito, apesar da venda do Mateuzinho, o Flamengo não vai contratar, segundo o GE, então a gente vai ficar com o Varela e com o Wesley até pelo menos o meio do ano, tá? Então a gente torce, né, que o Varela melhore a cada jogo como está melhorando e o Wesley se reencontre, né, volte a jogar um bom futebol. Próxima partida do Flamengo, terça-feira, contra o Boa Vista. Bem, vamos lá. Passar para vocês aqui também uma situação com relação à saída do Thiago Maia, tá? O Flamengo decidiu que não vai repor a possível saída do Thiago Maia. Tem que falar possível porque não foi anunciado nessa sexta-feira, né? Então, o Inter corria contra o tempo para inscrever o jogador ainda no Campeonato Gaúcho e não conseguiu. O Flamengo não liberou, não foi divulgada, anunciada pelo Flamengo a venda do Thiago Maia para o Internacional. A metade do que o Flamengo receber vai para o Lille da França, né? E o Flamengo, então, tomou a decisão aí, enquanto ainda não oficializa a venda do Thiago Maia, tomou a decisão que não vai repor essa saída, não vai contratar volante. Estão aí muito satisfeitos com o que viram aí do Igor Jesus, tem ainda o Ryan Lucas, né? Então, dos 21,4 milhões, o Flamengo, né, tem que pagar aí a metade, 10,7 milhões de reais. O Flamengo tem que pagar o Lille e fica com 10,7 milhões de reais, mais os 14 aí do Mateuzinho, que está falando aí de mais de 25 milhões de reais aí nas duas vendas. Poderia ser mais, né? Mas o Flamengo, então, permanece também com 25% do Thiago Maia e com 32% do Mateuzinho, tá? Passar para vocês aqui também que o Mateuzinho, né, ele acabou se despedindo, né? Ele falou que fez de tudo para honrar o maior do Rio. Obrigado aí, Matheus, pelas palavras aí, mesmo quando já saiu do Flamengo, né? Agradeço por todo o carinho, também pelas cobranças. Pô, legal ele falar isso. Saibam que todas as vezes que vesti as cores do Flamengo, fiz de tudo para honrar a história e o tamanho do maior do Rio. Espero que torçam por mim nessa nova etapa. Aí é demais, né? Aí torcer por você também é demais. Porque aí eu vou estar torcendo para o Corinthians e eu não quero torcer para o Corinthians, né? Chegou a hora do Cria voar. Pô, Cria voar no Flamengo. Desculpa o que eu vou falar, mas se você já voou, você voou no Flamengo, com os títulos que conquistou, né? Difícil o Corinthians ganhar esses títulos todos aí, da forma que você ganhou também. Olha só, então o Corinthians comprou 60% dos direitos econômicos, né, por 4 milhões de euros, cerca de 21,3. Tem que saber se vai receber também, né? Saber se o dinheiro vai entrar. Porque não dá para a gente confiar nessa situação do Corinthians, né? Mas ele ainda falou assim: não tive a oportunidade de me despedir da torcida e por meio desta carta gostaria de falar com vocês. Aí o restante foi o que a gente estava falando. Ele fala também que chegou ao Flamengo apenas um menino cheio de sonhos e me tornei um cria do ninho cheio de conquistas. Sou grato por esses maravilhosos anos de muitas memórias que sempre estarão marcados na minha história, né? Aí o restante a gente já leu para vocês sobre cobrança, ele agradecendo até mesmo as cobranças que recebeu. Eu quero começar aqui falando sobre a Leila Pereira. A parceria, já falei ontem da questão da Leila Pereira, né, com relação à questão da CBF, dos clubes tentarem mudar alguns jogos aí, né, indo contra a CBF, tentando mudar a data de 2 jogos, pelo menos para diminuir o peso, né, da questão da Copa América. Mas tem uma outra questão que a Leila Pereira está ajudando o Flamengo a ficar mais rico. Sabe por quê? Mas é bom pro Palmeiras também. Só que depois o pessoal vai fazer chororô e não vai entender. Não é o Flamengo, não é Mamãe Globo, né? O próprio Mauro César falou isso. Não é Mamãe Globo ajudando o Flamengo, não. Dessa vez o Palmeiras, a Leila Pereira, se aproximou do Rodolfo Landim, tomou uma decisão de aceitar as cotas de televisão da Rede Globo
pensou no bem dela, conseguiu uma situação melhor para ela, para o Palmeiras, e o Flamengo vai ter a situação melhor dele. E ela tá puxando a fila, trazendo todo mundo para fechar com a Libra. Eu fico impressionado o seguinte, os torcedores do Palmeiras reclamam muito da Leila. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A tia Leila, ela é invocada, rapaz. O Landim sozinho não estava conseguindo botar a Libra para frente. Quem que tá conseguindo botar a Libra para frente? A Leila Pereira, cara. A união entre Flamengo e Palmeiras comercial, a rivalidade continua, mas essa união comercial que a Leila está fazendo é espetacular. São os dois maiores campeões dos últimos anos. São os dois clubes que cresceram com a administração. Ah, mas reclamam de patrocínio lá. Ah, mas reclamam que não contrata. Cara, reclamam aqui também. Então, são os dois clubes que têm a melhor administração. Depois vem o Atlético Paranaense também, que é uma administração fantástica. E o Botafogo agora começa também com... Apesar de muita SAF não dar certo, o John Textor faz um trabalho bom no Botafogo. Então, você vê que o Botafogo liderou muito tempo, rateou lá, mas a gente tem que ser real, falar da realidade. Agora, o Flamengo e Palmeiras puxam a fila. E a Libra vai sair do papel graças a essa parceria da Leila Pereira. E essa decisão da Leila de aceitar essas cotas da Globo e de aceitar puxar a fila da Libra e trazer a galera para fechar realmente e o contrato ser logo definido, assinado, faz com que o Flamengo fique muito mais milionário, bilionário, porque enquanto não se fechava isso, ficava esse impasse, era grana voando, era dinheiro que não tinha como você... Cara, especulação, era especulação. Agora não, agora é real. São bilhões vindo para a Libra e o Flamengo é o clube que mais ganha. E o Palmeiras aceitou, o Flamengo tem mais audiência, tem que aceitar, não tem jeito. Tudo é baseado em audiência. E o Flamengo tem essa audiência, né? E a prova disso são os seguidores, as páginas oficiais. O Flamengo com 3 vezes mais seguidores no WhatsApp que o Corinthians. Eles tentam criar essas notícias aí, né? Falácias, que o Corinthians tem muita torcida, tem tanta torcida quanto a do Flamengo. É bem menos, gente. É bem menos. Né? Você vê pela assinatura do pay-per-view, o Corinthians tem muito menos que o Flamengo. Então não adianta, eles tentam, né, criar esse factoide, o Juca Kfouri, Neto, eles tentam criar, mas é que a torcida do Flamengo é terceirizada, que é isso, que a torcida do Nordeste torce para o time local e para o Flamengo, eles tentam. Mas na hora que assina o pay-per-view, o cara lá do Nordeste vai lá e bota Flamengo. Aqui, ó. Chupa que é de uva, Neto. Chupa que é de uva, Juca Kfouri. Na hora que... É isso que define. É isso que define. Aqui, ó. Faz o print aí, ó. Ó. Na hora que define, que é o pay-per-view lá, quem assina o pay-per-view, o terceirizado que vocês chamam, ele bota que ele é Flamengo, ele não bota que ele é Fortaleza, não. Ele não bota que ele é Remo, ele não bota nada. Ele bota Flamengo, parceiro. Ele dá uma força pro time local, o cara lá de Cuiabá. O cara torce pro Cuiabá. Ele dá uma força quando tem os jogos do Cuiabá, ele vai no estádio ver o jogo do Cuiabá. O Flamengo não joga quase lá. Ele tem um carinho pelo time local, ele gosta do time local. Mas o amor, o time do coração dele é Flamengo. Se jogar Flamengo e Cuiabá, ele torce pro Flamengo. Se jogar Flamengo e Remo, ele torce pro Flamengo, porra. Eu sei que um monte de gente vai comentar aqui. E é isso. A Libra vai dar certo e a Leila e o Landim se entenderam. A Leila não é boba nem nada, ela sabe a força que o Flamengo tem e a importância dessa união, né? Olha, eu quero falar aqui, o Insider Fla no Instagram postou um vídeo que está viralizando de um Flamengo avassalador que o Tite está preparando. Tite preparando um Flamengo avassalador. Só 1 gol em 8 jogos. É a melhor defesa da série, de todos os times da Série A do Brasil. A melhor defesa. E aí, o Globo Esporte...
não tão babando o Tite, não. Mas tem que se falar. Ah, é campeonato carioca. Mas tem que se falar. O técnico completou seu 20º jogo no comando do Flamengo. Tá? E está sendo muito elogiado pelos jogadores. Eu falei para vocês que o presidente Rodolfo Landim quer que ele cumpra o contrato dele até o fim, que não vai aceitar pressão para demitir o treinador, que ele vai ter direito de trabalhar. Então, olha, o treinador tem 70% de aproveitamento à frente do Flamengo, tá? E mesmo desempenho que os 20 primeiros jogos do Jorge Jesus. O Tite igualou o aproveitamento do Jorge Jesus. E detalhe, esse gol que o Flamengo tomou foi o Sub-20 contra o Nova Iguaçu. Senão, o Tite mesmo estava lá nos Estados Unidos. Né? Ah, mas o Flamengo tomou um gol lá também do Orlando City. Mas amistoso, né? Não estou contando nesses últimos 8 jogos também. Mas não são os últimos 8 jogos. Mas a gente sabe que o Flamengo, né, tá com a defesa menos vazada da Série A. Olha, o Tite tem 13 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 34 gols feitos e 12 sofridos. O Jorge Jesus, 12 vitórias. A campanha do Jesus tem menos vitória que a do Tite. Se fosse para decidir campeonato, o Tite ganhava. Tite teve 13 vitórias, o Jorge Jesus 12 e 6 empates. 2 derrotas, teve menos derrota. Né? O Tite teve mais derrota, tá? Teve uma vitória a mais. Mas se fosse decidir campeonato, era o Tite. Gente, eu tô só trazendo a matéria do Globo, do Globo Esporte. 40 gols feitos e 17 sofridos, tá? Então, Jorge Jesus 23 de saldo e o Tite 34 menos 12, 22. Praticamente o mesmo saldo, né? O Jorge Jesus tinha um gol de saldo a mais, mas a campanha é muito parecida, né? É óbvio que tem muito carioca, muito campeonato carioca aí envolvido, e o desempenho do Jorge Jesus foi direto já no Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, tá? Ele já começa, ele não pega carioca, ele pega o carioca depois, tá? Mas nesse começo aí é complicado a gente comparar, né? A nível de comparação é complicado a gente utilizar, mas é um começo promissor, né? O Flamengo tem que ainda jogar bonito, não está jogando bonito, mas a gente sabe que o time vem crescendo e pelo menos a parte defensiva tá muito boa, tá muito bacana. Olha só, o Flamengo confirmou aí com postagem na rede social, tá? Que o Juan aceitou o convite para ser coordenador da Confederação Brasileira de Futebol. Então, o dirigente do Flamengo, o Juan, ele era dirigente, né? Um dos dirigentes ali do futebol do Flamengo, assim como o Fabinho, como o Skinner, o Juan tá saindo também. Então, essa reformulação continua, mesmo que o Flamengo tenha tentado segurar o Juan. Tá? Então o Flamengo publicou o seguinte: o atual gerente técnico do Clube de Regatas do Flamengo, Juan, aceitou o convite para integrar a seleção brasileira. O Flamengo fica lisonjeado com o reconhecimento do excelente profissional, multicampeão pelo clube, e deseja sucesso no seu próximo desafio. Tá? E o Braz não tinha gostado da procura da seleção brasileira e tudo mais, só que o próprio Landim, né, tinha recebido o contato da CBF e o pedido, né, a CBF entrou em contato, o pessoal da CBF entrou em contato com o Flamengo e pediu que queriam contratar o Juan e tudo mais, e acabou que aconteceu mesmo contra a vontade do departamento de futebol. Olha, o Vene Casagrande confirmou a informação que a gente trouxe, né, de que o negócio não estava indo bem para a ida do Thiago Maia para o Inter, que estava dificultando a questão do Lille. A gente trouxe a informação aqui para vocês que o Flamengo tentou uma reunião com o Lille para não pagar tanto daqueles 50%, e o Vene trouxe o detalhe dos valores do que a gente tinha falado. A gente trouxe a situação, o Vene trouxe os valores aí, que cada um receberia 25% da sua fatia, né? No caso, 50% do valor, né? 25% do negócio total. E que, olha só, o Flamengo recebendo 3 milhões de euros, o Flamengo tentou aí fazer
essa negociação com eles. Flamengo recebendo 3 milhões de euros, 16 milhões de reais, e o Lille recebendo 1 milhão de euros apenas, 5,3 milhões de reais. A equipe não conseguiu convencer, né, no caso o Departamento de Futebol do Flamengo não conseguiu convencer o Lille de aceitar receber apenas 1 milhão. Então, os franceses não estão aceitando aí esse modelo de negócio e a negociação ficou travada. O Flamengo não quer, por 3 milhões, o Flamengo não quer perder um volante, inclusive selecionável, de Olimpíada e tal. O Alan ainda tem os 2 garotos muito bons, o Igor Jesus e o Ryan Lucas. O Flamengo não pensa em contratação para volante. Agora, o Alan ainda não vingou, tem tido problemas físicos. De verdade, se para sair por 3 milhões de euros, de repente é melhor ficar com o Thiago Maia. Agora, tudo pode se ajustar. Ainda é possível que aconteça o negócio. O Inter queria até sexta-feira, até ontem, né? Não conseguiu. O Flamengo segue aí buscando essa negociação, tá? Então, ainda não está descartado, tá? Não está descartado, mas o Flamengo está pesando essa situação de ter que perder um volante por um valor que não é tão interessante assim. E aí o Lille, então, dificultando esse negócio aí. Mas tá certo também, né, cara? O Lille vai ganhar quando? Quando que o Lille vai ganhar com o Thiago Maia? Se não for agora. É complicado. Cara, pra gente fechar aqui,